Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians, que venceu a Chapecoense 1-0 e garantiu a classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Na próxima fase, o Timão decide com o Flamengo uma vaga para a grande final. Veja como foi. O árbitro de vídeo foi colocado em prática logo no primeiro tempo do jogo entre Chapecoense e Corinthians. O juiz Leandro Voaden esperou a confirmação do impedimento no gol da Chape e invalidou o lance. Antes do intervalo, Jadson de um lado e o Wellington Paulista do outro tentaram em chutes de longe sem muito perigo. No segundo tempo, Douglas e Emerson Sheik assustaram o goleiro Jandrei, mas nada da rede balançar. A Chape quase abriu o marcador na finalização de Bruno Silva. Cássio salvou, só que o assistente já havia anotado o impedimento. Aí, aos 38 minutinhos, Jadson bateu falta da esquerda e encobriu Jandrei para fazer 1-0 Corinthians. Primeiro gol de falta do Timão em 2018. Nos minutos finais, a Chape foi só pressão. No contra-ataque, Jonatas teve a chance de confirmar a classificação corintiana, mas bateu fraquinho. No fim, vitória do Corinthians, que na semifinal irá enfrentar o Flamengo. Eu acho que a gente teve bastante sufoco, pelo menos de fora do campo pareceu, assim, em sentido de... Chapecoense promove um jogo altamente físico, né? Muita bola aérea, muita falta de qualquer região do campo ofensivo jogando dentro da área, então isso fica um jogo tenso. Mas a gente realmente soube controlar muitos momentos para não se tornar isso uma pressão de fato. Mantivemos a posse de bola, conseguimos concluir mais do que eles, inclusive. Mas é um jogo promovido pela Chapecoense que certamente incomoda todos os adversários que ela enfrenta. Tá faltando um pouquinho ainda disso, assim, um pouco mais de poder ofensivo nesse time? Tá, eu concordo. Eu acho que a gente tem muito para evoluir. Eu acho que é mais do terço final. É aquele momento ali de estar dentro da grande área, de saber aonde jogar a bola, de saber o momento certo de infiltrar. Mas eu concordo, sim. Eu acho que a gente tem mais lastro para crescer nesse terço final. Mas eu acho que um time se começa a se tornar confiável de trás para frente. Então a gente está investindo muito na parte defensiva e vamos estar fortalecidos aí, vamos melhorar essa parte ofensiva também. A tua visão do campo é que você conhece esse jogador no dia a dia. Ele chutou ou cruzou? Chutou no gol, a bola entrou lá na gaveta do outro lado, não tem como ter cruzado aquela bola, até porque não tinha como nem o Jonathan, que é super alto, pegar aquela bola lá. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Pois é, mas o próprio Jadson fez questão de dizer que ele não teve a intenção de fazer o gol, né? Que ele chutou, fez o cruzamento e a bola entrou. Coisas do futebol. Aliás, foi um gol por obra do acaso, por mais que o Osmar Loz não, chutou no gol, fez, foi obra do acaso. E o jogo não merecia mais mesmo de um 0-0. Aliás, a nota do jogo é 0. É 0, porque foi... Para quem gosta do futebol bem jogado, olha, foi um castigo. Foi um castigo. Os times não conseguiam trocar mais do que 4, 5 passes certos. Acertar passe, gente, não tem justificativa. Não há nada no futebol que justifique você não acertar passe. De uma incompetência, de uma feiura gigante. E o gol que foi bonito foi sem querer. O próprio Jadson admitiu isso depois do jogo. Quer dizer, então... Enfim, as pessoas, muitas vezes eu sentado aqui tenho a impressão de que eu vi um outro jogo de quem estava lá no campo. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes eu vejo um outro jogo, que os técnicos, porque criamos mais. Quantas chances criou o Corinthians nesse jogo contra a Chapecoense? 2. E olhe lá. Sabe, nessas horas, como eu tenho saudade do Carille, que pelo menos um dos poucos técnicos que relatavam que foi o jogo, nós jogamos mal mesmo, foi ruim, tal, porque é um blá blá blá, uma desculpa esfarrapada, uma atrás da outra, aí parece um tempo todo que precisa se autoafirmar. O lance é o seguinte, jogamos mal, mas nos classificamos, ponto, vamos tentar melhorar. Seria mais fácil? Claro. Boa noite, mestre. Boa noite. Você viu o jogo Boca Juniors e Barcelona? Eu vi boa parte. Aquilo lá representa bem o que é o futebol europeu e sul-americano. É uma distância abissal. É como se fossem 2 esportes distintos sendo jogados lá e aqui. Você vai dizer assim, mas é porque os jogadores lá têm dinheiro, não sei o quê, e aqui não tem, os clubes não têm dinheiro, lá eles podem contratar os craques que eles quiserem, não sei o quê.
Não é isso, gente. É a predisposição de jogar. É o conceito vigente. Porque isso já se arrasta no Brasil aqui há uns 20 anos, exatamente o período em que os europeus, os principais centros europeus, se desenvolveram, né, no sentido contrário, em busca do espetáculo, do show, do jogo, da bola, né, ao contrário do que nós fazemos, que é o antijogo, é não jogar. Quando você diz o passe não pode, o cara não pode errar, passe é o fundamento básico do futebol. Futebol Association, como foi batizado pelos ingleses que inventaram esse esporte na era moderna, né? Era moderna que veio lá do final do século XIX. Meu Deus do céu, o que a gente vê de verdadeiro festival de passes errados no futebol brasileiro é a coisa mais comum. É passe errado, faltinha. E cada vez que o cara cai no chão, ele fica lá 2 horas. Né? Nem mesmo quando funciona o tal do VAR, que não tem sentido o jogador ir reclamar fazer toda aquela reclamação em cima do árbitro, juiz, né? Claro. Porque está na cara e não tem o que fazer, não adianta discutir, está lá o outro lá verificando cientificamente ali o lance para decidir. E agora vamos falar com o repórter Fernando Gavini, que está no Pacaembu, acompanhando os preparativos para esse jogo entre Bahia e Palmeiras. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele. Grande abraço para você, grande abraço a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Eu falo aqui da área de imprensa do estádio Paulo Machado de Carvalho, que fica ao lado dos vestiários. Bahia e Palmeiras já chegaram por aqui. Esse vai ser o jogo que começa a partir das 19h15 aqui no Pacaembu, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, segundo jogo das quartas de final. No primeiro jogo lá em Salvador houve empate por 0-0. Em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis. O Palmeiras precisa de uma vitória simples, o Bahia também, claro, para conseguir a classificação para a semifinal. O Palmeiras tem a seu favor um momento muito positivo, muito bom. Desde a saída do Roger Machado, são 5 jogos sem perder e sem tomar gol. Nesse período, 3 vitórias do Palmeiras, 2 empates. Um dos empates foi justamente o 0-0 contra o Bahia. Na chegada aqui ao estádio Paulo Machado de Carvalho, consegui conversar com 2 jogadores, com o Bruno Henrique e também com o Marcos Rocha. Vamos conferir o que eles falaram. Jogo difícil, né? Jogo complicado, mas a gente já trabalhou bem durante a semana para chegar hoje e fazer um grande jogo, né? A gente espera fazer um grande jogo e um grande resultado aqui hoje. Depois de 3 jogos, de volta ao time? Estou voltando aos treinamentos, bem melhor, adaptando ao estilo de trabalho do Filipão. Agora é aguardar a decisão dele, mas quem jogar, tanto eu como o Mike, vai fazer o melhor. É bastante diferente o estilo que você está acostumado? É bastante diferente, né? O Roger é um treinador novo, buscando seu espaço. O Filipão já é um treinador conceituado, vitorioso, e isso inflamou um pouco a mais a nossa equipe, e a gente espera colher bons frutos daqui para frente. O Marcos Rocha disse aí que não sabe se vai para o jogo. Vamos esperar, claro, a divulgação oficial da escalação do Palmeiras, mas a tendência é que ele jogue. O Marcos Rocha desfalcou o time do Palmeiras nas últimas 3 rodadas e agora está à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari para jogar. Outro jogador que também volta a estar à disposição do Filipão é o William, que também ficou as últimas 3 partidas do Palmeiras de fora. São as 2 principais novidades da equipe do Palmeiras para essa partida. Além disso, o goleiro o Everton, que deixou o último jogo contra o Vasco com dores musculares, chegou aqui normalmente, deve ir para o jogo sem problema nenhum. Os desfalques são o Gustavo Scarpa, que está com uma lesão no tornozelo, uma inflamação, na verdade, no tornozelo, deve ficar afastado por uns 10 dias da equipe do Palmeiras. E também o Daverson, que foi expulso no primeiro jogo entre Bahia e Palmeiras lá em Salvador. Do lado do Bahia, o Bahia também já está por aqui, já chegou, já desembarcou no estádio do Pacaembu. Temos a palavra do Vinícius, meio-campista, que falou a respeito do que ele espera, de qual atitude ele espera do Palmeiras na partida desta quinta-feira. A gente sabe que
no começo do jogo, principalmente, eles vão vir com tudo, né? Pelo calor que vai estar o Pacaembu, com certeza vai estar cheio, né? A torcida vai empurrar, mas acho que a gente está começando a ter o DNA, né, do Anderson. A gente está começando a jogar fora e dentro de casa da mesma maneira. Acho que a gente está criando, né, essa identidade que a gente estava oscilando muito. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, que principalmente o começo do jogo vai ser difícil, mas a gente vai para lá porque a gente sabe que é o triunfo, né? Que é o mais importante para a gente ir para a semifinal. É claro que se não for nos 90 minutos vai ter os pênaltis, mas eu tenho certeza que a gente vai preparado para qualquer decisão. Tá aí a palavra do Vinícius, jogador do Bahia. O Bahia que vai tentar surpreender o Palmeiras aqui no Pacaembu. Olha o ato falho aí chamando de Palestra Itália. Só que a última partida entre os dois clubes, com o Palmeiras como mandante, aconteceu em maio desse ano. Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu por 3-0. Retrospecto é favorável ao Verdão, mas o Bahia, claro, vem para tentar surpreender. Uma garoazinha fina cai aqui no Pacaembu, tudo para ser uma noite bem gelada, mas a torcida do Palmeiras promete esquentar essa história. Daqui a pouquinho eu volto para trazer mais informações deste duelo, Palmeiras e Bahia, aqui no Pacaembu, as escalações, um pouquinho mais do esquema que vai envolver esse jogo. Vou lá para dentro do estádio para mostrar também um pouco do clima das arquibancadas e como está o público. Daqui a pouquinho então eu volto para falar mais desse jogão de bola que começa daqui a pouquinho no Pacaembu. Michele. Muito obrigada, Fernando Gavini. Se agasalha aí, viu? Senão vai pegar um resfriado. Tá frio, né? Nossa Senhora. Agora, jogo que, teoricamente, né, parece fácil para o Palmeiras. O Palmeiras é favorito, mas na prática não sei bem se é assim. O Bahia vem de bons resultados. Tem um jogador que eu gosto muito, que é o Zé Rafael, que, aliás, o Palmeiras tem até a preferência na compra desse atleta e acho que vai acabar consumando, né, consolidando essa preferência. E, sabe, uma noite, digamos assim, com o Bahia sapecando o Palmeiras não seria surpresa para mim, não, embora considere o Palmeiras favoritíssimo. Acho que o Bahia tem condições de surpreender, mas a lógica, claro, aponta o Palmeiras como classificado. Ainda mais, né? Porque o técnico Filipão vai lá fechar aquele time direitinho, botar 3 volantes, não sei o quê. É a especialidade dele, né, esse tipo de torneio. O Palmeiras que se apresentou com todo esse dinheirão aplicado na contratação de jogadores, elenco ilustre, não sei o quê, que era para fazer o futebol bonito, futebol excepcional, vai escanteando esse princípio para partir para o tal do futebol de resultado e tal, né? Cicuta, meu amor, me traga um cálice de cicuta. O veneno. O veneno, né? Por favor. Tá. Bom, seguinte, antes da nossa enquete, vou mandar 2 beijos. Um pro nosso cameraman, Gersino Gomes, que hoje faz aniversário, não é, Gersinão? Depois eu vou aí te dar um beijo. Grande Gersino, corintiano, parabéns, né, Gersino? Hein? Ele é lá do Paraná, o Gersino. E um beijão muito grande, ele é o câmera 1, daquela câmera que eu nunca apareço. E um beijão, sabe pra quem? A dona Maria Helena, mãe do Toninho. Dona Maria Helena, nossa telespectadora fiel. Hoje ela completa 81 anos de idade. Ai, dona Maria Helena, nem devia ter falado. Mas olha, a senhora parece que tem 50, viu? Um beijo grande pra senhora, um beijo pro Toninho. E um beijão pra Sabina. Ela faz aniversário hoje? Ai, Sá, um beijo grande pra você. Beijo pra sua mãe, ó. Depois eu te dou um abraço bem gostoso, tá? Nossa enquete dessa quinta aborda esse jogo de logo mais no Pacaembu. A gente quer saber o seguinte, quem vai ser o último semifinalista da Copa do Brasil? É o Bahia? É o Palmeiras? Dê o seu voto lá no site gazetesportiva.com. O Celso ficou em cima do muro. Não, fiquei não. Palmeiras? Palmeiras? Mas você não vai surpreender se é Bahia. Aliás, ontem deu Corinthians. Já acertei. Mandou bem, Celso. É isso aí. Você tá numa boa fase, cara. Você tá, aproveita a onda. Olha o veneno escorrendo assim. Não, pra mim acho que dá Palmeiras. Só quero chamar a atenção para uma coisa. Podemos ter Palmeiras e Corinthians uma quartas de final de Libertadores América e pode dar Corinthians e Palmeiras uma final de Copa do Brasil. Bom, né? Já imaginou uma coisa dessa, mestre? E vai lá pro STJD.
está lá discutindo ainda. Palmeiras ou Bahia? Campeonato e tal. Palmeiras ou Bahia? Palestra, Itália. Eu também. Ó, num jogo emocionante, cheio de alternativas, o Cruzeiro perdeu do Santos 2-1, mas conseguiu a classificação quando venceu o Peixe na decisão pelos pênaltis. O destaque negativo ficou por conta do árbitro Rodolfo Toschi, que encerrou a partida no meio de um contra-ataque santista. Se a vida do Santos diante do Cruzeiro já estava bastante complicado, o Thiago Neves tratou de complicar de vez logo aos 11 minutos, fazendo 1-0 para a Raposa. E poderia ter ficado ainda pior se a trave não tivesse impedido o gol de Arrascaeta. No fim do primeiro tempo, o Gabigol arriscou de longe e deixou tudo igual no Mineirão, 1-1. O Cruzeiro parou novamente na trave, agora na cabeçada de Dedé, já na etapa final. Aos 38, o Santos conseguiu a virada com Bruno Henrique. O placar de 2-1 levava a decisão aos pênaltis. Antes do fim, a polêmica entrou em cena. Dá uma olhada. O árbitro encerrou o jogo em um contra-ataque claríssimo a favor do Santos. Os jogadores ficaram revoltados, malucos e foram todos para cima do juiz. Na confusão, o goleiro reserva Vladimir foi expulso. O jogo foi para as penalidades e aí brilhou o goleiro Fábio, que chamou a responsabilidade. Ele defendeu todas, eu disse todas as batidas do Santos. Do outro lado, o Vanderlei não pegou um mísero chute e o Cruzeiro acabou ficando com a vaga nas semifinais da Copa do Brasil. O adversário sai hoje à noite na partida entre Palmeiras e Bahia. Jesus estava comigo ali o tempo todo e glória a Deus por esse momento ímpar aí na minha carreira. E seguimos aí forte aí pro nosso objetivo aí, que é mais uma semifinal difícil, independente de quem vir. Você não tinha estudado os jogadores do Santos? Não. O Robertinho viu ali, mas ele tinha falado que só tinha o pênalti ali que tava jogando do Gabriel, né? E Deus direcionou e toda a glória a Deus. Eu acho que o Fábio mais uma vez foi brilhante, mas nós iríamos fazer os 5 também, do jeito que a coisa estava indo, porque treinamos pênaltis ontem. Os jogadores até me olharam quando eu propus o treinamento de penalidades máximas, né? Porque todo mundo achava que a gente já tinha meio que encaminhado a vaga. Então são nesses momentos que você mostra que é difícil mesmo, que não é da boca para fora que você está falando e que você tem que respeitar todo mundo, porque pode chegar numa situação como chegou hoje. E chegamos aí entre os 4 pela 3ª vez consecutiva. Não quero aqui de forma alguma culpar a arbitragem, acho que o Rodolfo fez uma grande arbitragem, mas assim, deu 49, aí deu 1 minuto a mais, era uma falta para o Cruzeiro, e não fechou 50, e era um lance muito claro, em que a FIFA pede tanto para favorecer o ataque, para o jogo ficar mais aberto, põe o VAR para corrigir as deficiências que tem numa arbitragem, para poder sair mais gols e acabar um jogo daquela forma que acabou. Não foi o prejuízo só do lance, que poderia até o Bruno não fazer o gol. O prejuízo é emocional e eu sabia que eu ia perder. Desestabilizou. Não adianta, mas o Cuca está culpando. Emocionalmente, enquanto um se prepara para bater, o outro você tem que ir lá, calma, não é assim. Enfim. Primeiro, eu acho que Dodô deveria ter sido expulso. Se vamos analisar o jogo, vamos analisar tudo. Não podemos analisar o lance isoladamente. Tá? O árbitro acrescenta 1 minuto, mas é só para que nós pudéssemos completar a cobrança da nossa falta, que era a nosso favor. Não era para beneficiar o infrator. Era para que nós pudéssemos cobrar a falta, não fora do tempo que ele tinha dado, que era de 4 minutos. Mas o árbitro não tem nenhum compromisso de completar esse minuto depois. E além do que, o rebote da bola erguida na área foi falta no David. Aí quando você comete 2 erros sucessivos, aí você tem que encerrar o jogo, né? Aí as pessoas também se sentem no direito de cobrar. Bom, lance polêmico, né, mestre? Nós já vimos até em Copa do Mundo, cobrou escanteio, a bola foi gol. Brasil e Suécia, 78. Escócia. Brasil e Escócia. Não, foi Brasil e Suécia 78. Suécia. Que a bola foi gol e o árbitro encerrou o jogo antes. Aí no lance, para mim, até tinha esgotado o tempo, o árbitro poderia ter mandado seguir. Enfim, acho que cabe a interpretação. Eu acho que tem todo o direito de ficar bravo com o árbitro e tudo mais. Mas daí, o Cuca falar que perdeu a decisão dos pênaltis por causa disso,
aí já acho que é transferir responsabilidade. Aí ele, como gestor, tem mais é que esfriar a cabeça dos meninos na cobrança, é outra história. Não usar isso como desculpa. Eu acho que até o Santos tem razão de reclamar. Mas daí atribuir a derrota nos pênaltis a esse lance, aí eu já acho covardia, mestre. Realmente, o pênalti não tem nada a ver, a cobrança de pênalti com isso aí, mas isso foi uma vergonha, foi um absurdo. Raras vezes na vida eu vi esse tipo de conduta do árbitro. É o fim da picada, o jogador do Santos está com a bola. No campo de ataque, sozinho. Saindo para o jogo, olha lá, presta atenção, não... aí ele apita? É brincadeira. Isso é brincadeira. Tá louco. Vergonha. O juiz tem que ser pendurado aí durante a temporada inteira. É porque é um erro muito primário, né? Não, muito safado, você quer saber? Eu acho. Erro não é. Não é um erro, mestre. Não. Se você não ao pé da letra. Ele em cima, mas ele está olhando pro relógio, não está. Se passar de novo, olha lá. Aí tem o lugar de disputa. Não está. Aí agora que ele apita na hora do lançamento. Complicado, né? Trouxa, vai. Bom, ele apita, dá pra ver justamente, ele apita na hora do lançamento. Dá oportunidade. Espera terminar o lance. Ele não quis se complicar, né? Claro. Espera terminar o lance. O jogo era lá e tal. Olha, um gol do atacante Everton Ribeiro no começo do jogo foi suficiente para o Flamengo vencer o Grêmio e garantir a classificação para a semifinal. O Maracanã ficou lotado para ver um jogaço de bola entre Flamengo e Grêmio. E quem foi ao estádio demorou apenas 5 minutinhos para comemorar o gol de Everton Ribeiro. Ele pegou de pé direito da entrada da área e fez 1-0 Flamengo. Como já era esperado, o Grêmio partiu para cima e teve grandes chances de empatar, como nesse lance de Everton. No segundo tempo, a Blitz gaúcha continuou e as oportunidades seguiam sendo desperdiçadas. O Flamengo conseguiu segurar o Grêmio e, no fim, melhor para os cariocas que novamente estão nas semifinais da Copa do Brasil. O adversário será o Corinthians. A gente já tinha feito um jogo muito bom lá no Sul, hoje a gente fez um jogo, de repente, não tanto de imposição, não tanto de domínio, mas acho que a gente soube jogar o jogo de decisão, fizemos o gol cedo. O Grêmio teve um pouco do controle do jogo, que é natural, mas acho que as melhores chances, inclusive no segundo tempo, até para matar o jogo, foram nossas, né? Fico muito feliz com isso. Eu acho que é importante, a gente chega numa semifinal, o clube chega num segundo ano numa semifinal, isso acho que tem que se enaltecer. Nunca é uma tarefa fácil e tem muito mérito chegar até aqui. A gente fica muito feliz. E agora é pensar nos próximos desafios. A gente tem que parar com essa mania de quando a gente não consegue um objetivo numa competição, aqui tá mal, lá tá ruim, aqui tá faltando lá. Não tem time perfeito. Eu estou muito satisfeito com o meu grupo e eu não costumo falar de jogadores individuais A, B ou C para comentar se foi bem, se foi mal. Eu tenho um grupo, estou muito satisfeito com esse grupo aqui e é que eu falei. Hoje nós estamos tristes, mas amanhã, mas de cabeça erguida. Porque o meu time jogou muito hoje aqui no Maracanã. Faltou aquele último passe, mas jogou muito. E não é fácil vir aqui no Maracanã e calar a torcida do Flamengo. E o Grêmio calou, porque a torcida do Flamengo sabia da nossa força. Ô mestre, eu tinha que pagar todas as minhas penitências assistindo o Corinthians e Chapecoense. Achei que o meu caminho para o céu ainda estava muito distante. Então resolvi pagar alguns pecados, né, para ver se eu abrevio um pouco esse caminho. Não vi o Grêmio e Flamengo inteiro, vi alguns lances. E, pelo que eu vi também, foi meio decepcionante. Esperava mais desse jogo. Eu esperava também. São os dois times que praticam o futebol mais interessante do Brasil atualmente, o que não chega a ser mas pelo menos em relação aos demais, eles realmente jogam um futebol mais agradável. Mas dessa vez aconteceu o seguinte, logo no começo do jogo houve o gol do Everton Ribeiro, né, numa falha do Cortez, e depois o jogo ficou ali no meio de campo disputando, muita marcação, muita tensão no jogo. Claro, jogo classificatório tinha que ter tudo isso, mas faltou um pouco mais
conseguir varar, magia, e né? chegar lá e criar situação de gol, coisa que não ocorreu. E eu gosto desse técnico do Flamengo, viu, rapaz? Do Barbieri, né? Sereno, inteligente, articulado, põe o time para jogar, joga com um volante só, sabe? Não tem medo de jogar, não tem medo de pôr o time mais para frente e tal, que nem a imensa maioria dos nossos treinadores, né? E olha que ele teria tudo para fazer o contrário, né? Claro. Jovem, claro, sem muita credibilidade ainda, por preconceito puro, sem vivência, sem história. Está bem no Flamengo, está bem. O Flamengo está bem na Libertadores, está bem na Copa do Brasil, está bem Bom, o Libertadores ficou uma situação mais crítica, mas e está bem no Campeonato Nacional, no Brasileirão. Então, olha, espero que esse rapaz vá em frente. Não tem ar de metido, sabe como é? É aquela coisa, né? Aquela coisa de achar que preciso me autoafirmar, mostrar que sou bom, né? Sereno, tranquilo, sabe, bem articulado, mas o time faz as substituições certas, né, geralmente. Mas aprendi com a vida, viu, Messi, que normalmente quem é naturalmente bom não precisa desses trejeitos de autoafirmação, né? Aliás, como o senhor, por exemplo, né, que é uma exuberância de uma humildade fora do comum. Deixa eu falar uma outra coisa, uma curiosidade. Corinthians e Flamengo nunca fizeram uma final na história dos dois clubes, assim. E no mata-mata foram só 4 confrontos. E o Corinthians venceu o Flamengo uma única vez em 1984. Olha a pauta aí, pessoal, 1984. O Corinthians perdeu 2-0 lá no Rio. E aí ganhou de 4-1 no Morumbi. Então, Corinthians e Flamengo só se enfrentaram 4 vezes em mata-mata. Uma em 84. Mas em mata-mata do quê? Tudo? Da vida? Todos? Todo. Claro, recentemente. Tá. 84, Campeonato Brasileiro, deu Corinthians. 89, Copa do Brasil, deu Flamengo. O Flamengo venceu no Rio também por 2-0. O Corinthians precisava vencer aqui por 4-1 para se classificar. Fez 4-1, o gol Neto marcou 2 vezes. E o Flamengo diminuiu com o Júnior aos 42. Então o Corinthians venceu por 4-2, mas não levou. Depois, em 97, no Rio São Paulo, o Corinthians tomou 3-0 no Rio, chegou aqui em São Paulo, venceu por 2-0, foi suficiente. É freguês, hein? E a última na Libertadores, que a senhorita Pé Frio estava lá. O Flamengo venceu por 1-0 lá no Rio, gol do Adriano. O Corinthians abriu 2-0 aqui com o Ronaldo e tudo mais, mas o Wagner Love foi lá e diminuiu. Foi cruel, com o Corinthians venceu por 2-1 e o Corinthians foi eliminado. Então, nas últimas 3 vezes que o Corinthians e o Flamengo se cruzaram, em mata-mata, o Flamengo levou Pé Frio, as 3. Não fui eu, foi o João Batista que está aqui na minha orelha. Não, quero deixar bem claro. Não, esse foi um registro de um corintiano. Você aquela Michele Pé Frio, estava lá. Não, você. A gente abre espaço agora no Gazeta Esportiva para falar da Copa Paulista, que teve nesta quarta-feira no Canindé, um clássico paulistano bem tradicional, entre Portuguesa e o meu Juventus. O repórter Adriano Dolfi mostra pra gente como foi. Há 5 anos, a Lusa disputava a elite do futebol. Hoje, o abandono de sua sede social é reflexo da situação do time. Sem calendário no futebol nacional e jogando a Série A2 do Campeonato Paulista, a tábua de salvação da equipe é a Copa Paulista, que garante vaga ao vencedor na Série D do Campeonato Brasileiro. Portuguesa joga aqui é prejuízo. Dá prejuízo. Como é que vai pagar jogador? A nossa colônia portuguesa tem que ajudar a gente. Tem que ajudar muita gente. Ela está precisando dessa hora, na nossa colônia, se unir. Uma calamidade, para falar a verdade, né? Aí, muita tristeza. Pode até jogar botão aqui, que eu vou vir aqui. Quero que a Portuguesa faça 100 anos. Na semana em que completa 98 anos, a Portuguesa entrou em campo num gelado e frio Canindé para defender a liderança do Grupo 4 contra o Juventus. Quase 1.500 pessoas pagaram ingresso em uma partida fraca, com poucas chances de gol. As melhores foram da Lusa.
O resultado de 0-0 manteve o time na primeira colocação do Grupo 4, com 8 pontos. A reportagem completa sobre a crise lusitana e os 98 anos do clube você acompanha domingo no Mesa Redonda Futebol Debate. Que é a Portuguesa, né? Expressão é a última que morre. Lusa, até o fim. Eu amo a Portuguesa, independente de ela ser campeã ou não. Eu amo. É meu sangue, minha segunda pele. A Portuguesa é minha vida, sempre será. Beleza, ó, deixa eu só falar rapidinho aqui, João Batista. Tem uma pauta legal lá no gazetesportiva.com, você pode participar também. Quais novidades você gostaria de ver na convocação do Tite? Tem convocação amanhã, é isso, Celso? Não, é semana que vem. Amanhã. É amanhã, porque a gente teve a reunião na segunda, falando que era sexta-feira, é amanhã mesmo, já é amanhã, sexta-feira. Então, quais as novidades que você gostaria de ver na convocação do Tite? Então, lá no site tem Vinícius Júnior, ó, vocês vão votar, Malcom, Arthur, Pedro, Bruno Henrique, Everton, Rodrigo, Richarlison, David Neres, Lucas Paquetá, Militão ou Pedrinho? Bom, com um monte desses aí merece. Começar com o David Neres. Esse é um cara que é inacreditável que a TV não passa aí, essa TV por assinatura, não passa o que ele está fazendo na Holanda. Você vai no YouTube, você vai ver uma coisa impressionante. É um jogadoraço. Esse é jogador para ser titular na próxima Copa do Mundo. Jogador que dribla, é um Neymar do lado direito. Entende? Faz gol de abacuado. Agora, um que não está aí nessa relação que eu... Bom, o Vinícius Júnior, obviamente. Claro. O Lucas Paquetá tem que estar. Agora, um que já esteve até numa lista do Tite, depois não foi aproveitado devidamente, é o Rafinha. O irmão do Thiago Alcântara, que joga no Barcelona. O Rafinha, eu vi praticamente todos os jogos do Barcelona antes. Aliás, fez um belo gol. Nesse período aí. Ontem ele fez um golaço. E fez também nesses jogos, ele fez mais dois golaços, dois gols muito bonitos, e jogando numa posição em que nós temos muita carência, que é o meio armador. Canhoto, habilidoso, inteligente, como o irmão Thiago, ele tem uma certa tendência a se machucar muito seguidamente, mas eu acho que é um jogador que merece ser visto, viu? E se é para renovar, tem que ser agora, né? 4 anos antes da Copa do Mundo. Isso aí. Né? Bom, 2 partidas movimentaram a rodada de ontem na Copa Sul-Americana. O Milionários da Colômbia goleou o General Dias do Paraguai, garantiu classificação para as oitavas de final. E jogando no Chile, o São Lourenço perdeu do Deportes Temuco, mas vai seguir aí na competição. O Deportes Temuco recebeu o São Lourenço em território chileno e venceu o jogo pela contagem mínima, graças ao gol de Matias Donoso. Mesmo com a derrota, o São Lourenço avançou para as oitavas de final e irá enfrentar agora o Nacional do Uruguai. Milionários e General Dias do Paraguai haviam empatado o primeiro jogo por 1-1. Ontem, na Colômbia, o time da casa não deu chance e goleou. No primeiro tempo, Rauchi e Ovelar Maldonado abriram 2 gols de vantagem. E no melhor estilo, vira 2, acaba 4, Del Valle e Silva completaram o placar, 4-0. Nas oitavas de final, o Milionários terá um confronto local diante do Independiente Santa Fé. E no confronto que reuniu os atuais campeões da Liga dos Campeões e da Liga Europa, o Atlético de Madrid venceu o Real Madrid 4-2 e conquistou o título da Supercopa da Europa. Quem foi ao estádio de Tallinn, na Estônia, acompanhou um jogaço de bola na final da Supercopa da Europa. E não demorou nem um minutinho para a rede balançar. Diego Costa deixou Sérgio Ramos e Varane para trás e soltou a bomba para fazer um verdadeiro golaço. Aliás, o gol mais rápido em uma decisão europeia na história. Mesmo sem Cristiano Ronaldo, o Real Madrid é o Real Madrid, né? A equipe merengue buscou o empate e conseguiu com Benzema, aproveitando o cruzamento de Bale, 1-1. No segundo tempo, o Real conseguiu a virada depois desse pênalti infantil de Juanfran, que meteu a mão na bola descaradamente dentro da área. Que isso, meu filho? Sérgio Ramos, o novo cobrador de pênaltis do time, deslocou o goleiro Oblak e colocou o Real em vantagem. A 10 minutos do fim, Juanfran se redimiu da penalidade e fez uma bela jogada pela direita. A bola sobrou para Correia, que cruzou para Diego Costa deixar tudo igual.
O placar de 2-2 levou a decisão ao tempo extra. Aí, o Atlético fez o que quis com o Real Madrid. Na saída de bola errada, Tomás cruzou na medida e Saúl marcou um golaço. Lindo chute de primeira, sem nenhuma chance pro Keylor Navas. Que é isso, rapaz? O Real sentiu a virada e o Atlético aproveitou para fechar o jogo em mais um erro do adversário. Koke fez o quarto e garantiu o título da Supercopa ao time de Diego Simeone. Foi a primeira vez que o Atlético venceu o Real em uma final europeia. De quebra, os colchoneiros encerraram uma sequência de 13 decisões internacionais seguidas em que o Real não perdia. A última derrota havia sido em 2000. O técnico Diego Simeone falou exatamente disso na entrevista coletiva, exaltando a vitória do Atlético, que vem crescendo muito nos últimos anos sob o comando dele. Para ele, o foco já está no Valência na estreia do Campeonato Espanhol neste final de semana. Partido a partido, melhorando de cara a todo o ano difícil que temos por delante. Diego Costa, eleito o melhor jogador da partida, disse que o fator decisivo foi a concentração do time. Segundo ele, não é fácil levar uma virada de uma equipe como a do Real e ter forças para reverter o resultado. Estivemos muito bem, muito concentrados e podemos dar a volta no partido. Do lado perdedor, Julen Lopetegui falou da frustração em perder um título importante, mas salientou que Real Madrid é a melhor equipe do mundo e tem a obrigação de superar a derrota e já pensar em iniciar bem o campeonato espanhol. E a preparar-nos de cara ao partido de Liga e a tratar de melhorar nas coisas que temos que melhorar e começar a Liga como queremos começar. E saiu hoje o primeiro ranking de seleções da FIFA após o fim da Copa do Mundo da Rússia. Vamos ver como que ficou? Põe na tela, João Batista. Claro, como era de se esperar, com o título mundial, a França subiu 6 posições em relação ao último ranking e está na liderança com 1.726 pontos. Em segundo lugar, a Bélgica, seguida pela seleção brasileira, que está em terceiro. Finalista da Copa, a Croácia figura na quarta colocação. Completando os 10 primeiros estão Uruguai, Inglaterra, Portugal, Suíça, Espanha e Dinamarca. No lugar de Portugal, leia-se Cristiano Ronaldo. A Alemanha, que antes liderava o ranking, caiu bastante com o fraco desempenho no Mundial. Vale lembrar que o Conselho da FIFA adotou um novo cálculo em junho desse ano, dando maior peso às partidas oficiais das seleções. Dá para confiar? Dá para levar em consideração isso daí ou não? É para definição de cabeça de chave, não serve para muita coisa. Enfim, whatever. Aí não resta dúvida de que a França é o melhor time, e a Bélgica é a segunda, e o Brasil é o terceiro. Isso aí. Entendeu? Que o pessoal aí ficou vexame, até o próprio Filipão resolveu dar uma esticada aí, uma espicaçada no Tite. Né? Mas a seleção brasileira, perdeu para a Bélgica. Um jogo parelho. Que teve chance de empatar. O Brasil podia ter empatado, podia ter vencido a partida. Quer dizer, foi boa a apresentação do Brasil, foi um espetáculo, mas foi boa a apresentação do Brasil na Copa do Mundo. Vamos parar com esse negócio de, sabe, ou é 8 ou 80. Que aquele Courtois também, né, podia ter tido um mal-estar. Teria resolvido nossa vida, porque com certeza a gente teria feito um gol. A culpa foi do Japão. Estamos de volta e já vamos direto para o Pacaembu, onde está o repórter Fernando Gavini, que vai acompanhar o confronto entre Palmeiras e Bahia. É com você, Gavini, de novo. Boa noite. Michele, estamos de volta agora na parte de dentro do Pacaembu. E olha só, o movimento não é dos maiores, não. Daqui a pouquinho começa o jogo, né? O jogo é 7h15, mas esse horário é sempre complicado para o torcedor, para o trabalhador chegar no estádio, né? O cara sai do trabalho às 6 horas da tarde para chegar aqui no Pacaembu às 7h15, não é fácil. Então, o movimento, por enquanto, é tranquilo, mas 24 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. Ou seja, teremos sim um bom público aqui no estádio do Pacaembu, só que pode ter certeza que muita gente vai chegar com a partida já em andamento, muita gente vai chegar ainda no intervalo, como acontece normalmente em dias e noites de jogos neste horário. Bom, logo depois que nós fizemos a primeira entrada nossa no Gazeta Esportiva, saíram as duas escalações, a do Palmeiras e também a do Bahia, e eu acabei queimando a minha língua. Eu falei que Marcos Rocha tinha despistado, que ele ia jogar, mas na verdade não vai jogar mesmo, vai ficar no banco de reservas. O Filipão resolveu apostar no Mike, que foi titular nos últimos 3 jogos, vai ser o titular de novo, pela 4ª vez seguida, da lateral direita do Palmeiras. Já o William, que é o outro jogador que estava para retornar para a equipe do Palmeiras, à disposição
do Filipão, esse sim será escalado como titular. A escalação do Palmeiras para enfrentar o Bahia na noite desta quinta-feira: o Everton, Mike, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique, Moisés, William, Borja e Dudu. Já o time do Bahia, dirigido pelo Anderson Moreira, terá Anderson, Bruno, Thiago, Lucas Fonseca e Léo, Gregory, Elton, Vinícius e Zé Rafael, Edgar Júnior e Gilberto, o time do Bahia, que vai tentar surpreender o Palmeiras aqui no Palestra Itália, aqui no Pacaembu. Agora, um detalhe interessante, né? O Filipão chega ao Palmeiras com todo esse histórico de conseguir bons resultados em torneios de mata-mata. Esse vai ser o segundo jogo do Filipão desde que voltou ao Palmeiras em mata-matas. O primeiro foi muito bem, né? O jogo contra o Cerro Porteño, fora de casa pela Libertadores, o Palmeiras venceu por 2-0. E para a partida desta noite, claro, o torcedor do Palmeiras não espera nada menos do que a classificação. E o Filipão tem um currículo muito interessante quando o assunto é Copa do Brasil. São 11 participações do Filipão na história. E dessas 11 participações ele chegou 5 vezes às finais. E dessas 5 finais, só perdeu uma vez, foi campeão 4 vezes. Foi campeão 2 vezes pelo Palmeiras, 1 vez pelo Grêmio, 1 vez pelo Criciúma. A única vez que ele foi derrotado, 1995, o Grêmio perdeu o título para o Corinthians. Ou seja, das 3 conquistas do Palmeiras em Copas do Brasil, 2 foram sob o comando do Filipão. Michele. Tá certo, Gavini. Muito obrigada aí por todas as informações. Ótimo trabalho para você e boa sorte pro Verdão, né? Hora de falar do São Paulo, que logo mais, 9h45, decide com o Colón em Santa Fé, na Argentina, uma vaga para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Depois de uma escala em Buenos Aires, o São Paulo desembarcou na noite desta quarta-feira no aeroporto da província argentina de Entre Rios, de onde seguiu por terra até Santa Fé, local da partida de logo mais contra o Colón pelo jogo de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana. Mesmo precisando da vitória após ser batido em casa por 1-0 no primeiro confronto, o treinador deve poupar jogadores. Além de Diego Souza, que não viajou com a delegação, o goleiro Sidão também ficará fora, dando lugar a Jean. O zagueiro Arboleda e o volante Jusilei também podem ficar no banco. Dessa forma, o São Paulo provavelmente entrará em campo com Jean no gol, Bruno Pérez na lateral direita, Bruno Alves ou Arboleda e Anderson Martins na zaga e Reinaldo na esquerda. O meio-campo com Jusilei ou Lisiero, Hudson e Nenê na armação. E o ataque com Rojas, Everton e Trellis como centroavante. O técnico é Diego Aguirre. Tô lembrando do Vampeta cantando o hino do São Paulo. Se quiser ver, tem lá no nosso YouTube, procura lá. Tá bom? E após a classificação de ontem sobre a Chapecoense, o Coringão retornou hoje a São Paulo, comemorando o resultado obtido em Santa Catarina. O repórter Osmar Garrafa acompanhou o desembarque da equipe, olha só. É isso, Michele. Hoje, na hora do almoço, a delegação do Corinthians desembarcou aqui em São Paulo, delegação vindo de Santa Catarina e trazendo na bagagem classificação para a fase semifinal da Copa do Brasil. Fazia exatos 9 anos que o Corinthians não chegava a uma fase semifinal dessa competição. No desembarque, o zagueiro Henrique conversou conosco e falou a respeito já do próximo confronto contra o Flamengo, que vai acontecer aproximadamente daqui um mês. Ainda não temos o mando definido, se o Corinthians jogará a primeira na Arena e depois decide no Maracanã, ou se terá o mando invertido. Isso vai acontecer através de um sorteio. Henrique chegou falando de que não há favorito para esse confronto entre as duas maiores torcidas do país. Nos enfrentamos uma vez e sabemos o que a gente pode fazer, então é se preparar, como eu disse, acho que até lá a gente tem o Brasileiro, tem a Libertadores e a gente tem que focar nisso também. Eu acho que esse favoritismo a gente deixa para resolver dentro de campo. Antes da Copa do Brasil, o Corinthians terá 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro e uma partida ainda importante contra o Colo-Colo, valendo vaga para as quartas de final da Copa Libertadores da América. E por isso o momento, segundo Henrique, é esquecer a Copa do Brasil e virar a chavinha. Tem que focar sim, né? Mudar a chave agora até na próxima jogo da Libertadores, focar nesse brasileiro para que a gente possa fazer boas partidas e, consequentemente, as vitórias, né? Para a gente dar um salto e conseguir chegar às primeiras colocações, né? Então acho que esse é o nosso objetivo sim e a gente vai atrás disso.
É verdade que o Corinthians está classificado para as semifinais da Copa do Brasil, briga por vaga na Copa Libertadores da América e no Campeonato Brasileiro está ali na zona intermediária. Mas há uma cobrança muito forte por parte da crítica de que o Corinthians está se classificando, conquistando resultados, mas o desempenho dentro de campo não tem sido satisfatório. Henrique falou sobre esse tema. A gente vem se dedicando nos jogos, às vezes não é aquele resultado que a gente almeja, mas a luta, a dedicação, isso sempre vai existir dentro de campo. Então, como eu disse, acho que ontem estou de parabéns pelo que conquistou. Acho que foram jogos difíceis e a gente sabe que agora muda a chave de novo e tem um brasileiro que a gente tem que, já sábado tem um jogo difícil pela frente contra o Grêmio. O Corinthians volta a campo no próximo sábado contra o Grêmio na Arena em Itaquera. No desembarque da delegação, 2 informações importantes. O Pedrinho, que não jogou ontem com um problema no tornozelo esquerdo, deve voltar à equipe normalmente e a preocupação fica com o volante Douglas. O jogador será reavaliado hoje pelos médicos do Corinthians e é dúvida para a partida contra o Grêmio, que dificilmente virá com força máxima. O Grêmio dá prioridade à Copa Libertadores da América. Do Aeroporto Internacional de Guarulhos, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Vamos ver o que o pessoal de casa votou na nossa enquete. No começo do programa a gente perguntou quem será o último semifinalista da Copa do Brasil, Bahia ou Palmeiras. O pessoal votou no Palmeiras, 54% dos votos. E, gente, hoje o céu ficou mais feliz e a gente aqui na Terra mais triste. A gente termina o Gazeta Esportiva homenageando a rainha do Rhythm and Blues and Soul, Aretha Franklin, um dos maiores nomes da música do mundo. Ela foi brilhar no céu.